Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje o nosso vídeo tem uma reflexão sobre culpa. Será que você, em algum momento, apontou o dedo para outras pessoas? Bom, então vamos lá comigo pra gente edificar a nossa vida. Vem! Bom, gente, como falado, nós vamos fazer uma reflexão aqui hoje sobre culpa. Será que em algum momento na nossa vida a gente já apontou o dedo para outra pessoa e não se analisou? Né? Acredito que sim, né? Eu, muitas vezes, né? Vamos confessar os nossos pecados, né? Muitas vezes sim, já aconteceu. Então vamos lá. A gente sempre acha que a culpa é do outro, né? Na verdade, e talvez seja a hora da gente começar a assumir a nossa responsabilidade. Então vamos lá para o texto base da Bíblia? Vamos lá em Mateus, em capítulo 26, versículo 17 a 23, diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que prepares a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Bom, gente, como a gente pôde ler aqui, essa passagem ela relata exatamente um momento muito conhecido na Bíblia, que é o momento da Santa Ceia do Senhor, quando Jesus reuniu os seus 12 discípulos e ceiou com eles antes da crucificação de Jesus Cristo, né? Então aqui ele relata para os seus discípulos que no meio deles existia um traidor, né? Que ele ia, né, nos mostrar um grande ensinamento no qual vai nos edificar muito aqui com esse relato na Bíblia. Então vamos lá. A gente sempre gosta de culpar o outro, assim, de algo errado que a gente faz. Geralmente a gente tenta se esconder em meio a situações e não quer de forma nenhuma mostrar o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado, a nossa queda, né? E muitos tentam, né, culpar o outro de algo, de alguma situação, né, que cometeu. Então, geralmente acontecimentos muito negativos, né? A gente acaba tirando de si mesma a nossa responsabilidade e colocando a responsabilidade em outras coisas, em outras pessoas, né? Então a gente não quer assumir publicamente isso, né? Então aqui os discípulos ele nos ensina que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Como? Então, aqui no relato da Santa Ceia, Jesus falou assim, que ia haver um traidor. Então os discípulos ficaram todos ao redor de Jesus muito preocupados e perguntando para Jesus se era assim mesmo. Jesus, será que sou eu o traidor? Jesus, será que sou eu o traidor? Então os discípulos eles ficavam o tempo todo perguntando para Jesus, após o relato de Jesus, que existia um traidor. Eles ficavam perguntando se era eles. Se fosse trazer para a nossa realidade de hoje, com certeza nós iríamos dizer: Jesus é ciclano, Jesus é fulano, Jesus é aquele outro, mas jamais nós iríamos dizer: Jesus, sou eu o traidor? Será que você teria essa coragem de se colocar de frente para a circunstância e se autoanalisar e ter a coragem de perguntar para assumir se era de fato você o traidor? Não. É muito difícil, né? Seria casos raros que aconteceria isso. E aqui nessa passagem está nos mostrando que nós devemos nos autoanalisar. Ao invés de apontar o dedo para o outro, nós devemos apontar para nós. Como diz o ditado, quando nós apontamos o dedo para o outro, nós temos 3 dedos voltados para nós. Então toma cuidado quando você culpar outra pessoa de algo, quando você apontar o dedo para outra pessoa em qualquer circunstância da vida. Se autoanalise primeiro. Será que você tem a capacidade de julgar alguém, falar algo de alguém? Como é que está a sua vida?
Como é que você se autoanalisa? Você se acha capaz disso? Se acha uma pessoa autossuficiente para isso? Então, nessa passagem aqui, ele está nos ensinando, né? Que a atitude dos discípulos foi bem diferente, né? Eles aqui chegaram até Jesus um a um para perguntar se era eles mesmos, cada um. Sou eu, Jesus, o traidor? E não para dizer, é Judas, Senhor, que vai nos trair? É João? É Mateus? Né? Eles não falaram isso. Eles perguntaram para Jesus de si próprio. E isso é um grande ensinamento para nós, porque nós não temos coragem para assumir nossas responsabilidades, nossas falhas, nossas quedas, nossos erros. É muito difícil nós encontrarmos pessoas que têm essa coragem de admitir a sua falha, o seu erro, o seu pecado diante de muitas pessoas, né? E assumir, né? E hoje em dia a gente não encontra pessoas assim. Então existe assim uma frase de Augusto Cury que diz o seguinte: é preciso ser grande para admitir seus erros, esperto para lucrar com eles e forte para corrigi-los. Será que nós temos sido isso aqui que diz nessa frase? Será que eu tenho sido grande porque eu admito os meus erros? Porque a verdade é que o mundo nos diz o contrário. Você não pode mostrar nada, você tem que mascarar tudo, esconder tudo e mostrar algo fake news, né? Você tem que mostrar algo falso, subjetivo, né? Você tem que usar máscaras. Você não pode de jeito nenhum assumir a sua falha, não porque você tem que ser perfeito. As redes sociais nos traz isso. As pessoas tentam ser perfeitas, mostrar uma vida perfeita, um casamento perfeito. Você é perfeito, tudo é perfeito. Não, gente. Nada é perfeito não aqui na Terra, não. Perfeito só o céu. Aqui na Terra nada é perfeito, não. Aqui na Terra nada é perfeito. Então, se você está se espelhando em coisas terrenas, como perfeição para sua vida, preste atenção no que você está seguindo, no que você está colocando como exemplo na sua vida. Perfeito só o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus é perfeita. Isso sim você deve seguir. Os caminhos e os propósitos de Deus são perfeitos para nós. Isso sim você deve seguir. Né? Quando uma vida, um casamento perfeito, uma família perfeita, olha, tem que prestar atenção no que você está se espelhando. Muitas pessoas hoje em dia existem problemas depressivos porque elas se espelham em pessoas que mostram só o lado bom da vida e escondem o lado ruim. E aí ela fica se comparando a essas perfeições. Mas só que não existe isso. A nossa realidade de fato mesmo é que casamento existem confusões, existem brigas, né? Tudo tem um porém, né? Então aqui os discípulos nos ensinam que a gente deve mostrar as nossas falhas sim e se autoanalisar e não ter vergonha disso, para que a gente possa aprender e também edificar a vida de outra pessoa através do seu erro. Porque se você testemunhar erros, quedas e mostrar que você foi aqui, como a frase Augusto Cury fala, é preciso ser grande para admitir seus erros, esperto para lucrar com eles e forte para corrigi-los. Você caiu, admitiu os seus erros, agora você vai tirar o que é bom disso, um ensinamento, que é lucrar. E aí você é forte porque você conseguiu levantar e corrigir os erros. Feliz é aquele que erra, mas assume seus erros, não tem vergonha, se levanta da queda e prossegue. Porque para Deus o melhor é o fim do que o começo. Queda, falha, pecados, todos nós vamos cometer, todos nós temos, todos os dias. Mas o que Deus deseja da sua vida, o que Deus anseia, é que você faça uma autoanálise todos os dias, seja humilde em reconhecer que você errou. Você vai ser grande aos olhos de Deus. Vai levar um grande ensinamento com isso, um lucro muito grande para a sua vida. Porque a partir dali você vai aprender a não cair mais. Porque você vai ser forte para corrigir os seus erros e prosseguir, persistir até o fim.
como a palavra de Deus nos ensina, persistir até o fim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilha com mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. E te espero no próximo vídeo. Um beijo, que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tchau.